Instruir como instruídos somos é a nossa missão. Continuação da aula A Criação. E hoje com um assunto novo, porém também com resumos, que é o nosso método, trazer notícias novas, informações novas, porém também estar sempre voltando ao anterior para cada dia memorizando um pouco mais os termos que nós usamos aqui, que são termos retirados da árvore sefirótica e desses ensinos que traz o conhecimento do ser humano e também das manifestações do Criador. Nós vimos em aula anterior que o Espírito de Deus, o assim chamado Espírito Santo, ele foi manifestado, vamos dizer assim, a partir das manifestações de Elohim, as 72 manifestações do Criador, e a partir dali então deu-se origem à árvore sefirótica, que representa aí as manifestações do Criador em nós. Então dentro de nós estão ali as qualidades do Criador. E a gente focou bastante aí na sabedoria, no conhecimento, que é da arte que está aqui oculta, essa sefirá que está oculta, e também em Biná. Porém temos as outras, porque elas são importantes para nós e nós vamos vendo aos poucos. Temos aí o processo da pequena face e Malhut, que a gente também sempre vê. Porém hoje nós vamos ver aqui essa fonte de luz. É uma fonte de energia, esse Espírito do Criador que está em nós, que manifesta em nós. Então ela é uma fonte de energia. Essa fonte de energia, ela é a luz de Rockman, é a luz da sabedoria. Ela traz para nós, então, para essas sefirote aqui, elas se manifestarem, é preciso que a sabedoria, que é a segunda, porque nós temos Keter, a sabedoria se espalhe, e aí nós retiramos os conhecimentos, que são também as outras, que dão origem às outras qualidades nossas, que vem através de um processo chamado processo de 32 caminhos. Mas nós estamos aqui então. Essa luz de Rockman, que é a luz da sabedoria, ela é considerada como o elemento água. Depois a gente vai ver esse processo para frente. Com esse elemento que é a luz de Rockman, a sabedoria, vem depois dela o conhecimento. E vem todo o processo até chegar aqui em Malhut, que é a representação nossa do ser humano evoluído. Ou seja, o ser humano que ainda está na inocência. Mas vai haver um momento que a gente viu que esse ser humano vai sair dessa inocência. Ele vai ser expulso. E o processo da expulsão, ele veio através de uma força chamada Satã, que é a força da serpente. E essa serpente, ela fez com que esse homem conhecesse o processo do bem e do mal, que é considerado a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente já viu. Esse homem, quando ele chega aqui nesse estado, ele chega aqui com os seus desejos de receber. Desejo de receber nada mais é do que o estado em que Satã está dominando esse homem. Essa força quântica que nós vimos. Não é um ser de chifrinho, como se diz aí, nas religiões, que na verdade são mitologia. Então nós estamos aqui, esse homem tem desejos, os desejos dele são desejos carnais. Carnal é egoísmo, nós já vimos que o professor Aki nos ensinou. E temos então aí o que? O desejo de sexo, de comida, de abrigo. Então aquilo que vai satisfazer o nosso desejo de receber, e satisfaz então esse desejo, esse ego nosso que é insaciável. O nosso ego é insaciável. Então quanto mais nós temos, mais nós queremos. Então esse processo desse homem que está dentro da gaiola adâmica, dentro desse domo, e nós precisamos nos libertar disso. Então existe um processo para a libertação desse homem interior nosso, que está preso, está amarrado pelo egoísmo. Depois ele vai se desenvolvendo, vem um processo que esse homem, ele deseja, além de sexo, comida e abrigo, ele passa a desejar riqueza.
Depois desse, aí vem o poder, terceiro poder, o tripé que destrói a humanidade. Dentro desses estados aqui, porque isso aqui são estados de consciência, nossos estados de consciência, porém uma consciência que nesses estados é uma consciência involuída e é Malhut. Então é esse homem que está nesse estado de consciência Malhut, vivendo aqui nesse mundo de Asiá. Aí ele vai se desenvolvendo um pouco mais e ele entra no estado do conhecimento. Por quê? Porque aí ele já foi buscar aqui na periferia da luz de Rockman, né, que é a sabedoria. Ele consegue penetrar por aqui, então ele deseja o conhecimento. Aí depois do conhecimento, então ele passa a ter o entendimento das coisas. Então ele vai num processo de evolução de consciência, são estados de consciência. Quando esse homem está aqui nesse estado de consciência de Malhut, ele está preso pela força Satã. Essa força que é nada mais do que o ego humano. Quando então ele recebe essa luz divina, essa luz que chega, e ele passa a fazer uma escolha, essa escolha vai ser positiva ou negativa. É ele que decide, somos nós que decidimos. Porém, se nós escolhermos a parte positiva dessa energia, ela é o livre-arbítrio, porque é fazer o bem. Quando nós escolhemos a negativa, apesar de termos escolhido, não é um livre-arbítrio, porque você vai ter consequências com isso, consequências negativas. Então essa força quântica, quando negativa, ela é a força Satã, e o nosso corpo físico, esse corpo carnal que é ego, ele é o domínio de Satã. Esse corpo egoísta é o domínio do ego. E Satã, o ego, nada mais é do que o nosso desejo de receber para si. Então aquela pessoa que não desenvolveu o desejo de receber para doar, nós não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de coisas materiais, nós estamos falando de consciências evoluídas, que ele recebe sabedoria e passa a ter o conhecimento e tem então o entendimento das coisas, e ele multiplica, ele ajuda aos outros que ainda estão aqui nesse caminhar e não tem a luz de Rockman, a luz da sabedoria. Então essa pessoa, quando ela não desenvolve esse desejo de receber para doar, ela está presa pela força satânica. Então a força satânica nada mais é do que o nosso desejo de receber para si. É o egoísmo. Esse estado, então, desse homem é um estado egoísta, considerado trevas, escuridão na mente dessa pessoa. Ela não conseguiu ainda abrir o terceiro olho, ela não conseguiu ainda ampliar a sua consciência em questão de evolução para poder receber a luz. Porém, se ela busca essa luz, ela vai conseguir. Então ela necessita de uma mudança. Vamos considerar isso aqui sendo nós, o ser humano que precisa dessa mudança. Ele necessita fazer essa mudança. Essa mudança vai encontrar a luz de Rockman, a luz da sabedoria. Essa fonte da luz, que é chamada Or-Yashar, a luz direta, que chegou aqui na sabedoria. Ela chegou aqui, se concentrou, e aqui ela vai se espalhar para as outras Sefirot. Esse homem, então, ele precisa desenvolver. Ele necessita fazer esse caminho. E vai desenvolver a partir de onde nesse homem? Que somos nós. A partir de dentro. A mudança parte de dentro. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Nós precisamos fazer a nossa escolha para mudar esses estados mentais nossos, que é ou estado de trevas ou estado de luz. Nós precisamos escolher o estado de luz. Esses estados mentais
eles são considerados como o quê? O fôlego divino, que é o espírito, que nós já vimos na aula anterior. O espírito é o fogo. O fogo é considerado como a biná. Biná é o entendimento e é considerado o fogo de quem? O fogo do espírito, tá? Que vai trazer as consequências que nós vamos escolher, e a água, que nós já vimos que é a luz de Rockman, que é considerada então como se fosse o elemento água. Então nós temos aí os elementos trabalhando nesse processo. Então o espírito, o fogo é o espírito, aliás, o fogo é a biná, o fôlego é o espírito e a água é Rockman. Isso aqui fundaram quem? De Keter a Malhut. Tudo isso aqui. Então esse tripé, fôlego, fogo e água, fundaram então aqui a árvore sefirótica. E esse processo trouxe a isso, né? Desde Keter até Malhut. Ou seja, nos criou, tá? Para sairmos então, porque aqui ó, a nossa essência não vai mudar. O que é a nossa essência? O nosso espírito, que está ligado ao espírito do Criador através do fio de prata, assim chamado fio de prata, ou ponto no coração. Isso não muda. Isso é o que ajuda a esse homem sair de dentro dele, a mudança, fazer essa escolha, essa mudança de dentro dele, e fazer então esse caminhar de evolução, essa busca de evolução, que ele vai subir então uma escada. Tá? Nesse processo aqui então, esse homem, ele precisa do quê? Ele precisa sair dessa zona de conforto que ele está. Então, aqui tem uma demonstração como ele vai fazer isso. A zona de conforto é esse homem na inocência. Ele se sente ali seguro. Ele se sente que ele está no controle das coisas. Porém, ele é um ser inocente. E vai chegar um momento que ele precisa sair dali. Porque o Criador nos criou e deu todo esse processo que nós chamamos de vida sofrida, de sofrimento. Passamos pelo crivo. E aí muitas pessoas perguntam por que o Criador faz as pessoas sofrerem. Ele faz sofrer por quê? Porque esse homem, ele tem que sair da inocência. É o processo da criação. Não é uma interferência do Criador para o bem ou para o mal. É, a partir do momento da criação, algo que ficou estipulado no projeto do Criador, no projeto da criação. E nós temos que passar por ela. Então o homem que está nessa zona de controle, a zona de conforto dele, ele é aquele homem subconsciente que nós vimos. Ele, a partir desse momento, ele só cuida ali do círculo dele. Ele não está buscando evolução. Por isso, chega o processo da serpente. A serpente veio e disse assim, ó: você passará a conhecer o bem e o mal e não morrerá. Você precisa sair daí. E esse processo nós vimos no vídeo 89. Volte lá e veja como que funciona esse processo dessa serpente expulsando esse homem dessa zona de conforto chamada o paraíso. Ele saiu do paraíso. Então a partir desse momento ele é expulso e ele passa então a viver na zona do medo. Ali na zona do medo, então ele começa a ter desconfiança das coisas, ele começa a pensar em fugir. Assim aconteceu com Adão e Eva, fugiu do Criador, se escondeu, se envergonhou. Vem um monte de situações na mente desse homem para fazer o quê? Que ele volte para o jardim do Éden. Mas agora é impossível. A arca foi fechada e ele não consegue mais. Então, a partir desse momento, esse homem passa a ser influenciado por outras pessoas. Então ele vive aqui na consciência, tá? Ele agora é um homem consciente, porém, se nós formos voltar naquelas aulas anteriores, nós vamos ver que o processo da saída do Jardim do Éden, ele vai causar nos jovens um momento de desespero. Por isso a juventude muitas vezes é rebelde,
porque ele está passando por essa zona de medo, zona de desconfiança. Ele é influenciado pelas situações dos outros porque ele ainda não parou para refletir com a razão. Ele está vivendo na sensibilidade, nas emoções do momento. Então ele vai ser influenciado por outras pessoas. Então ele tem menos confiança em tudo que ele vê. A partir do momento, isso aqui nós podemos ver nesse processo. Ele está aqui vivendo através dos desejos dele para satisfação do seu próprio ego, né? Sexo, comida e abrigo. Depois ele passa a ter um desejo por riqueza, né? Vem o poder, ter, ser e poder. Então esse homem aqui na zona do medo, ele tem que amadurecer. Ele agora tem que caminhar com suas próprias pernas. Então ele já saiu da zona de conforto, ele está na zona do medo, mas ele agora, nesse caminhar, ele vai passar então por uma zona de aprendizado. Essa vida crivo vai ensinar ele. Não tem um ditado assim que aprendendo e vivendo? Então é essa zona aqui. Ele vai encontrar desafios. Nesses desafios ele vai ter suas habilidades, ele vai desenvolver novas habilidades e vai ampliar então a zona de conforto dele. Ele ainda está nesse processo, ele vai ampliar e se ele parar, ele entra numa zona de conforto falsa. Já não é mais aquela zona de conforto da inocência, porque agora ele não é inocente mais. Mas ele vai achar que está num paraíso e vai ficar preso novamente por uma zona ali. Mas ele vai ser expulso novamente, porque o ego dele é insaciável. Ele vai querer buscar subir o topo da pirâmide em busca de mais satisfações. E isso faz ele andar, faz ele caminhar. Então ele está numa margem dessa zona chamado evolução. É o aprendizado e ele vai buscando então o que? Aqui, de Rockman, conhecimento e entendimento. Então ele está em processo de evolução. Ele saiu da zona de conforto e está buscando essa evolução, queira ou não, porque agora ele é obrigado a correr atrás dessas informações, porque ele não vai mais conseguir ficar aqui. É como aquela pessoa que saiu da religião, tá? Ele teve um conhecimento e ele viu que lá não é o lugar dele, e ele veio agora buscar novas informações. A partir do momento que ele não conseguir se adaptar com isso, ele também não consegue voltar. Ele vai passar por um momento nesse processo, achando que é uma zona de conforto novamente, mas ele não volta para trás, porque fechou-se a porta aqui da inocência. E ele vai ter que fazer uma escolha hoje ou amanhã para seguir em frente nessa caminhada. Ele entra então, a partir desse momento do aprendizado, que ele vai entender, né? Ele vai ter o entendimento das coisas, ele entra na zona de crescimento. Nessa zona de crescimento, ele encontra um propósito para a sua vida. Ele agora esquece de receber para si e encontra esse propósito que ele tem que receber para doar. Agora o conhecimento que ele adquire, ele tem que passar para outros, porque senão ele vai se explodir. Ele vai ser contaminado negativamente com tanto conhecimento que ele tem, porque ele tem uma missão que é instruir como instruído ele foi. Ele desenvolve então seus sonhos, faz os seus projetos, ele luta, ele cria suas metas, seus objetivos e depois ele vê as suas conquistas. Esse homem que está nessa zona de crescimento. Então, ele agora já saiu da consciência e está caminhando então já com um passo à frente para ele encontrar a onisciência. A partir então que ele se torna esse ser superior e consciente, ele não é mais o homem consciente, porque o homem consciente é o que está na fase ali intermediária entre a inocência, né, que ele saiu do Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden é o homem subconsciente. Depois da expulsão do Jardim do Éden, ele é o homem consciente. Mas agora, nessa zona de crescimento que ele está agora, nessa evolução,
ele passa então a ser o homem super consciente. Nessa caminhada, então, agora ele vai colher seus frutos e vai sempre estar gerando novos propósitos, porque ele agora sabe que aquilo tudo que ele passou, ele tem que ensinar aos outros. Ensinar como ensinados somos é a nossa missão.